Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Coisa boa a gente estar aqui de novo nessa manhã, né, podendo retomar os nossos estudos. As duas últimas aulas a gente fez um compilado de tudo que a gente tinha falado, né, sobre a palavra de Deus, também sobre o ser de Deus, atributos de Deus, né, e algumas coisas que a gente vê nessas três primeiras aulas a aula é toda de fundamentos da fé, mas essas três primeiras é aquela que de fato é a rocha, né, é o calço extremo da nossa fé, né. A gente viu sobre a palavra de Deus, né, nós vimos sobre os atributos de Deus, o ser de Deus, os atributos dele, onde a gente vê que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Isso você nunca pode deixar sumir da sua mente, do seu coração, que é ela que vai nos nortear. É uma palavra que ela é inspirada pelo Espírito, ela tem as suas declarações sobre a nossa salvação e santificação, são bem claras. Ela é suficiente para nos ensinar tudo em matéria de fé, e a gente viu que ela é inspirada por Deus. Nós vimos sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é a crença num Deus, né, em um só Deus, o Senhor, que é um Deus em espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, em sua sabedoria, né, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador, o planejador de todas as coisas, o soberano e inigualável, o Senhor Jesus, né, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que é aquele consolador, aquele que ensina, dirige, aquele que instrui a igreja, agora aquele que vive conosco. Em suma, foi isso. Né? Falamos dos atributos de novo, os comunicáveis e os incomunicáveis de Deus, atributos que só Ele tem, que Ele não se comunica conosco. Né? O pastor leu agora de manhã o Salmo 139, que vai falar talvez dos principais atributos de Deus, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Então, a gente sabendo da onipresença, a gente sabe que Deus está aqui nessa manhã. Amém? Na sua onisciência, Ele sabe o que está passando na sua mente e no seu coração. Ele sabe os desejos do seu coração. E a sua onipotência, Ele tem poder para mudar todas as coisas da nossa história em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e pedir para que Deus fale aos nossos corações. Eu tenho 40 minutos para falar sobre as obras de Deus. E é uma matéria que a gente ficaria pelo menos aqui uns 2 dias falando, se fosse para falar tudo que precisasse sobre as obras de Deus. Mas eu vou tentar condensar isso aqui em 40 minutos, porque a semana que vem eu quero falar sobre Jesus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa manhã. E agora, Deus, em nome de Jesus, que sua palavra vai ser ensinada e exposta, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale comigo, nos dê capacidade, ó Deus, para transmitir as verdades do Senhor nessa manhã. E a cada um que entrou aqui, ó Deus, que o Senhor possa encontrar, mostrar para cada um, ó Deus, que o Senhor é um Deus que determina todas as coisas, um Deus que provém todas as coisas, um Deus que decreta todas as coisas, um Deus que dirige a nossa história, que sustenta a nossa história, um Deus que mandou Jesus para ser o nosso Redentor, ó Pai. E um Deus de pactos, um Deus que faz aliança conosco, ó Deus. E isso nos dá a segurança de estarmos aqui nessa manhã para adorar e louvar um Deus que é imutável, um Deus que não muda, um Deus fiel às suas promessas. Fala conosco nessa manhã, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, sobre as obras de Deus, o autor aqui ele vai dividir em alguns pedaços, né? Ele vai falar sobre os seus decretos, ele vai também falar sobre as alianças, os pactos que são feitos com o seu povo. E isso aqui é a direção que nos dá para a gente saber quem de fato o Deus que a gente serve. Né? Porque muitas vezes a gente não sabe o Deus que a gente serve. Quem que é Deus? Deus está lá, no seu trono. Mas quem que é o Deus? Por que eu sirvo? Por que eu adoro esse Deus? Quem que é Ele de fato na nossa vida? Né? Essas coisas que a gente precisa saber. Né? Como que Deus planejou tudo? Como que Ele sustenta todas as coisas com o poder da tua palavra, que a Bíblia fala? Né? A segurança que a gente pode ter nesse Deus. E o texto que Ele dá para nós aqui está em Atos 17, 24 e 25, fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então o texto já começa falando ali, e a gente tem vários textos a respeito disso, mas o autor separou esse. Fala, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então todas as coisas são criadas por Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui, tudo é criado por Ele.
E aí fala, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não só cria, como também ele é Senhor de tudo. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então a gente está falando de um Deus criador, um Deus que governa sobre todas as coisas, que não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Então quem precisa de Deus, desesperadamente, é a gente. E ele, no seu amor, ele se revela a nós. Ele se achega a nós. Ele olha para nós. O Salmo 33, 9, fala assim, ó, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Outro texto que vai colaborar com esse de cima é o Salmo 24, verso 1, vai falar assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. E além disso, 1 Crônicas 29, 11 vai falar assim, ó, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e há na terra é de quem? De Deus, é teu. Então a gente começa a ver nas obras do Senhor um Deus que é criador. Um Deus que não só cria todas as coisas, mas é Senhor também de todas as coisas. E aí a gente já pode começar a imaginar e abrir alguns parênteses. Ele de fato é Senhor das nossas vidas. Ele exerce senhorio na minha vida e na sua. A nossa confissão de fé vai falar assim, ó, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, o que nós confessamos como crentes no Senhor, né, é que Deus ele governa sobre todas as coisas, sobre tudo. Nada passa despercebido diante do nosso Deus. Nada passa despercebido diante do nosso Deus. Olha a segurança que a gente pode ter no Senhor. Isso nos dá segurança, mas eu falei a semana passada, né? Também nos causa medo. Saber que tudo que acontece, tudo que a gente faz, todas as coisas, Deus está presente. Ele está sabendo tudo que a gente faz. Tudo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Então isso, ao mesmo tempo que é extremamente confortante para a nossa vida, é extremamente desafiador. Saber de um Deus que sabe o que você está pensando nesse momento, agora. Você pensou, Ele já sabe. Ele sabe o que está passando na sua mente, no seu coração. A nossa doutrina ela é definida assim. Então, que tudo foi planejado e criado por Deus e agora Ele preserva e governa todas as coisas. Detalhe, todas as coisas que Deus criou e preserva, tudo isso é voltado para a própria glória dele mesmo. Todas as coisas que ele cria, que ele faz, que ele sustenta, é direcionado para a sua própria glória. Gênesis, capítulo 1, verso 1, vai falar que no princípio Deus criou os céus e também a terra. Romanos 1:20 vai falar assim, ó, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Outro texto que eu peguei aqui, Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a primeira parte dessas obras que a gente vê de Deus é que Ele é o Criador, o sustentador, o mantenedor de todas as coisas. Que todas as coisas foram feitas para Ele e através dEle, e para a glória dEle. Então, nada foi feito por nós. Foi tudo para Ele. Colossenses ele fala que tudo direcionado tudo a Cristo.
Então, todas as coisas são feitas por Cristo. Por isso que a gente precisa viver para Cristo. Por isso que Paulo fala que nós precisamos morrer para nós mesmos. Paulo falava que já não era ele que vivia, mas Cristo que agora vivia nele. Então, nós precisamos ter essa dimensão. As obras de Deus, do Deus que cria e sustenta. Eu peguei alguns comentaristas e ele vai falar assim, ó, o Deus que cria e sustenta. Deus é a fonte de tudo e por meio dele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. A gente vai ver isso lá em Hebreus 1:3, que ele fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ele sustenta, mas também governa. Deus não apenas cria, mas também governa ativamente o universo, ordenando tudo o que acontece, mesmo em meio do pecado da criatura. Mesmo a gente vivendo uma vida de pecado, mesmo assim Deus governa. Não que ele concorde com tudo que é feito, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas Deus está governando tudo, nada passa desapercebido, nada. De repente a gente vê tragédias, vê as coisas e muitas vezes há um questionamento aonde que está Deus. Deus continua no mesmo lugar, no alto e sublime trono, governando e sustentando todas as coisas. Muitas coisas que acontecem, ou a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, são atos errados nossos mesmo, de viver fora da vontade do plano dele, é o que a gente vai ver mais aqui para cima. O Salmo 103:19 vai falar assim, o Senhor estabeleceu do seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Daniel vai falar, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Um Deus que cria, sustenta, governa, com um único propósito, que o objetivo final é que o governo dele seja glorificado. O propósito de toda a sua preservação e governo é glorificar o próprio nome do Senhor. Significa que o objetivo final de tudo é que o nome do Senhor seja honrado. 1 Coríntios 10:31 vai falar o quê? Assim quer que vocês comam, quer que vocês bebam e façam qualquer coisa para o quê? Para a glória do Senhor. Então, tudo que nós vamos fazer e executar tem que ser o quê? Para glorificar sempre o nome de Deus. Aí a primeira pergunta que eu faço, todas as nossas ações, de tudo que nós fazemos, é para glorificar o nome de Deus? O intuito final é que a glória de Deus seja alcançada? No meu trabalho, quando eu trabalho, o intuito final é para que a glória de Deus seja alcançada? Ou as minhas vaidades, os meus desejos? Então, tudo, queridos, que a gente faça tem que ser sempre para que o nome do Senhor seja exaltado. O holofote, a direção, sempre é o nosso Deus. Jamais nós. Jamais o ser humano. Sempre para glorificar o nome do Senhor. Efésios 3:20, 21 fala também, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus, por todas as gerações. Então, tudo que opera em nós, tudo que ele faz, todo o poder que opera dele em nós, toda a manifestação do Espírito Santo dele em nós, é para que o nome dele seja glorificado. O problema é que muitas vezes a gente quer os holofotes de tudo, né? A gente quer a glória das coisas. A gente quer reconhecimento das coisas. E quem trabalha, principalmente aqui com igreja, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Porque tudo que nós fazemos aqui tem que apontar a Cristo, a honrar e glorificar o nome dele, jamais a gente. E nós somos muitas vezes tentados a isso. Quando se prega, quando se canta, principalmente no louvor, nós somos tentados a querer puxar a glória para nós mesmos. Quando, na verdade, tudo tem que ser o propósito final da criação e do Deus que sustenta todas as coisas, é que o nome dele seja glorificado e também honrado. Sempre a glória vai ser para ele. Então, a primeira aplicação que a gente faz aqui, talvez em forma de pergunta, é essa. Nós estamos andando conforme essa vontade soberana de Deus? Qual que é a vontade de Deus primária para a minha vida e para a sua vida? O que Deus quer de nós quando a gente vai para as Escrituras?
A Bíblia vai falar que Ele quer que a gente o conheça. A Bíblia vai falar que Ele quer que a gente ame a Ele, que a gente sirva a Ele, que nós possamos viver uma vida santa, separada, que nós amemos uns aos outros, que nós tenhamos gratidão no nosso coração, que nós tenhamos arrependimento pelos nossos pecados. Ele quer que nós sejamos repletos, cheios do poder do Espírito Santo. Então, a pergunta que eu faço, a gente tem vivido conforme a vontade de Deus? Buscando conhecer? Oséias fala isso, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A gente procura conhecer. Qual que é a sua fonte de conhecimento de Deus? A gente já viu que é a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus? Você está vendo se a gente tem vivido conforme a vontade dele ou não? É aqui que as coisas começam a pegar para o nosso lado. A gente tem amado uns aos outros. A gente tem sentido o Espírito Santo. A gente tem vivido uma vida santa, separada. Nós temos um coração grato. Então Deus cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, nos chama para o arrependimento, nos redime pelo sangue de Jesus, lógico, para aqueles que crerem, né? Aqueles que são comprados de volta, né? Um termo que a gente usa, para que nós possamos viver conforme a vontade dele. E a gente vai ver alguns decretos de Deus, na apostila o autor coloca alguns decretos dele. Deus, de forma soberanamente, determinou tudo o que iria fazer e acontecer antes da fundação do mundo. Essa doutrina, ela muitas vezes mexe com muitas pessoas, porque a gente tem a falsa impressão de algumas coisas, né, que nós mesmos dirigimos a nossa história. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, lá nos estudos da apostila. Mas Deus, de forma soberana, Ele determinou tudo que iria acontecer antes mesmo da fundação do mundo. Se eu não creio nisso, o Salmo 139, o pastor não podia ter lido isso não, tinha que ter, primeiro que ele tinha que ter arrancado, porque ele sabe todas as coisas. Mas eu peguei outros textos fora o Salmo, 2 Timóteo 8, 9, vai falar assim, ó, portanto, não te envergonhes do testemunho do vosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que fala o verso 9. Que nos salvou e chamou-nos para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, o próprio Senhor já tinha determinado tudo, planejado tudo, escolhido tudo, e já nos salvado antes mesmo dos tempos dos séculos. 1 Pedro 20 vai falar assim, ó, conhecido como é feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É um contexto que vai falar sobre santidade e santificação, de algo que Deus já tinha planejado antes mesmo da fundação do mundo. Mas Efésios, capítulo 1, se puder abrir aí, Efésios 1, do versículo 3 até o 14, vai falar assim, e eu queria que você acompanhasse nessa leitura. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da onde? Da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, assim como nos escolheu. Deus já tinha determinado as coisas, né? E nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade, segundo o querer dele, da vontade dele, não da nossa, né? Para o louvor da glória da sua graça. Você viu que colabora? Que tudo é feito, as próprias escolhas dele, é para que a glória dele seja estabelecida, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, graça. A escolha dele, a predestinação dele foi pura graça do Senhor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo, novamente ele fala, o beneplácito, o querer dele, que ele propusera em Cristo,
Lembra lá Colossenses, que tudo é para Ele, em Cristo. De fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, qual fomos também feitos heranças, de novo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, de novo, para glorificar a Deus. Nós, que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, da vossa salvação, tendo dele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Deus, de forma soberana, Ele determina todas as coisas, tudo o que vai acontecer. E esses textos vão falar até mesmo da nossa salvação, da nossa eleição e da nossa predestinação, que depois a gente entra mais detalhado sobre isso. Como que é definido esses decretos do Senhor? Aquilo que Ele determina, que Ele resolve de fato fazer. O decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua própria vontade. Ninguém pode chegar para Deus e falar que Deus tem que fazer daquela maneira. Você pode até orar, pedindo para Deus. Mas Deus, Ele age conforme Ele quer. É igual a gente quando é pai, mãe, né? Menino quer ir em algum lugar, você fala assim, você não vai. Os filhos perguntam, mas por quê? Pergunta. Porque eu sou o pai, né? Eu resolvi. Não vai e pronto. A gente já respondeu assim para os meninos, não é? Quem resolve sou eu, quem manda sou eu. Mais ou menos é isso aqui. Quem resolve é Deus. É Ele que faz, Ele é o soberano criador. Ele que sustenta todas as coisas. Então Ele faz conforme o querer dEle. E aí a gente vai ver algumas coisas relacionadas aos seus decretos, aquilo que Ele planejou. E aí o primeiro texto que a gente vê é o Salmo 139, de um Deus que é onisciente. Os decretos dele são baseados nesses termos relacionados que a gente vai ver agora. O primeiro, a onisciência, o conhecimento de todas as coisas, reais e possíveis. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí vai falar no 4, ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece ela toda. Então os decretos são relacionados, primeiro, na onisciência de um Deus que sabe todas as coisas. Então Ele pode decretar todas as coisas. Porque Ele é um Deus onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Outro termo relacionado aos decretos do Senhor é a sua presciência. O que é presciência? É o conhecimento prévio de todas as coisas, incluídas no curso real dos eventos. E eu peguei um comentarista, ele vai falar assim, que a presciência está ligada à ideia também da onisciência, ou seja, saber de tudo, mas ela é usada especificamente para se referir ao conhecimento antecipado de eventos que viriam a acontecer, eventos futuros. É distinto da escolha, é distinto da predestinação, é distinto da eleição, mas Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe, a hora que a gente sair daqui, para onde a gente vai, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não está no nosso tempo. Ele é eterno. É igual eu falei a semana passada para os que estavam aqui. Se você pegar 10 anos de 100 anos, diminuir, vai sobrar 90. Mas se você pegar 10 anos de eternidade, sobra quanto? Eternidade. Então é um Deus que sabe todas as coisas. A ideia de passado, presente e futuro é nossa. Não de um Deus que está fora do tempo. Então também essa presciência dele. A gente vai ver isso em alguns textos, né? Em Atos 2, quando Pedro está pregando lá para eles, ele fala assim, ó, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, Atos 2, 22, 23. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus já sabia todas as coisas e tinha determinado todas as coisas que iam acontecer. Outro termo relacionado aos seus decretos é também a sua escolha, a sua predestinação. O que é a predestinação? É a determinação prévia dos destinos dos eleitos. E quem são esses eleitos? São aqueles que Deus escolheu desde a eternidade, a Bíblia vai falar, para serem salvos como base em sua vontade soberana e amor. Não por méritos, não por previsões, nem por ações nossas. É uma eleição incondicional, que não depende da gente, mas depende totalmente das escolhas e da graça do Senhor, que é fundamentada numa fé, numa santidade, que Ele mesmo coloca nas nossas vidas. A predestinação, nós vamos ter uma aula que vai falar só sobre isso, porque muitas vezes é um assunto extremamente controverso, né? Porque, na verdade, você quer escolher a Deus, não é? Até isso nós somos orgulhosos no mérito da escolha, né? Quando, na verdade, não tem nada mais precioso do que Deus olhar para nós e nos escolher. Porque todos pecaram, né? Todos estavam destituídos do Senhor. Mas Deus olha para alguns, olha para mim, olha para você e escolhe alguns para poder ter a salvação nele. Alguns que Ele amou para servi-lo e andar com Ele. Essa é a doutrina mais linda, mas que muitas vezes não entra na nossa mente nem no nosso coração por causa do nosso orgulho. A Bíblia vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você já viu morto ter reação? Morto tem algum desejo? Se tiver, você sai correndo, né? Se tiver, corre. Mas não tem. Como que algum morto vai ter alguma escolha por alguma coisa? E se fosse pelas nossas vontades, a gente iria escolher a Cristo? Se fosse pelo nosso desejo? Então depois a gente vai falar mais sobre predestinação. O Leandro vai dar essa aula para nós, né? Falei que ele ia dar aula, algumas aulas, né? Ele falou, não sendo predestinação, Leandro. Essa o pastor se vira nos 30, né? Deixa ele, né? Outro aspecto dos decretos dele também é a sua retribuição, que também para muitos é pesada, mas é a punição merecida dos ímpios. A Bíblia, do início ao fim, ela não cansa de mostrar para nós que os ímpios vão ser, de fato, aniquilados, e cujo destino final deles é a destruição completa. Eu fiz uma pesquisa já desde a aula passada, né, quando eu dei essa aula, são mais de 152 passagens que vai falar sobre o destino final dos ímpios. Para onde eles vão? Isso tanto no Novo como no Antigo Testamento. E eu separei alguns, que vai falar assim, ó, Salmo 21, verso 9. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor da sua indignação os consumirá, ou os devorará, né? Consumirá e o fogo os devorará. Outro, o Salmo 37, não vou ler, mas depois você lê ele inteiro na sua casa. Ele vai fazer um paralelo sempre do justo e do ímpio. Para onde o justo vai, o ímpio vai. E você vai ver ali o que vai acontecer com os ímpios. Mas talvez, a 2 Tessalonicenses vai falar de uma melhor maneira ainda para a gente entender. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Fala assim, ó, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então Paulo está escrevendo que esse pessoal estava sofrendo, vivendo de uma forma reta e digna, e o justo juiz estava vendo isso. Aí ele fala assim, ó, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho
do vosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso evangelho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos à sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. O que Paulo está falando ali para a igreja é que aqueles que têm vivido, mesmo que tenham sido atribulados, passado dificuldades, mas têm vivido de uma forma reta e justa, Deus está vendo. E aí a justiça de Deus vai estar sobre essas pessoas, mas aqueles que não conhecem, e aqueles que não praticam essas coisas que ele coloca aqui, esses terão um pesado final, uma pesada punição. Então a Bíblia vai falar sobre isso, de pessoas criadas, sustentadas, escolhidas, com a definição de um propósito específico de vida, de viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. E aqueles que não têm vivido dessa forma, eles vão ter uma punição eterna. É a ideia essa aqui da retribuição, né, dos decretos de Deus. A Bíblia também vai falar sobre a eleição, que é a escolha de um povo por Deus a si mesmo. Deus escolhe indivíduos para a salvação desde a eternidade. E essa escolha é motivada por sua graça, amor e misericórdia. Então, se somos escolhidos por Deus, nós somos escolhidos porque Deus nos amou. Deus teve misericórdia da gente. E a graça dele, de fato, nos alcançou. Como eu falei, a gente não tem condição de escolher a Jesus, ao nosso Deus. Efésios 1, 3-6 vai falar: bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vai falar que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo a sua própria vontade. Segundo a Tessalonicenses vai falar, Romanos 9, de 11 a 24, vai falar dessa eleição. E aí ele faz até a comparação com os gêmeos ali, né, Jacó e Esaú. Ele vai falar assim, ó, eu ainda não era gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então talvez você vai falar assim, nossa, mas por que Deus está sendo injusto? Antes mesmo deles nascerem, Deus já tinha escolhido um e rejeitado o outro. Um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. E o próprio Paulo responde para a igreja de Romanos no verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então Deus nos elege, Ele nos escolhe. E o que a gente vai falar? Se há injustiça da parte de Deus? Não. Nós servimos um Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente, que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, para que o nome dele seja glorificado. Outra característica do decreto, né, ou termos relacionados, é a preteriação, que é a omissão dos não eleitos. Assim como ele escolhe alguns, ele também deixa outros à mercê do seu próprio mal. Ele fala assim, ó, a doutrina dessa
preterição, ela vai falar assim, ó, Deus elege algumas pessoas para a salvação e deixa o resto da humanidade em sua condição caída. Então a ideia que a gente tem é que todos estavam em pecado, todos caíram, todos estavam condenados ao inferno, todos nós. Mas Deus, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, Ele escolhe uns para eles. Aí que está a beleza dessa doutrina da eleição. Saber que Deus nos escolheu por amor e por graça. Essa palavra preterição é a mesma coisa que ignorar, como se Ele tivesse ignorado, abandonado alguns aos seus próprios pecados. Deus não é um justo juiz? Ele é um justo juiz, não é? O que de fato nós merecíamos? O que eu e você merece de fato? Não é a condenação pelos nossos erros, mas no seu amor Ele resolve escolher alguns. Salmo 78, 67 a 70 vai falar que Ele escolheu uns e rejeitou outros. Isaías 41, 8 e 9, Ele vai falar que escolheu alguns e também não escolheu outros, deixou outros à mercê. Mateus 24, 22 fala que se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos seus escolhidos, tais dias serão abreviados. Então a gente vai ver o tempo todo Deus elegendo e escolhendo alguns para eles. Calvino, né, que é o grande reformador a quem a gente tem ele e vê alguns ensinos dele, ele vai falar assim, que a doutrina da reprovação ela foi também claramente ensinada por Jesus. Jesus ele ensina isso. Mateus 15, 13, Calvino vai falar assim, ó, desse texto: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então estão em árvores aí que o próprio Deus não plantou. Ele está falando da gente. Né? E ele acrescenta, isso significa plenamente que todos aqueles a quem o pai não condescendeu em plantar como árvores sagradas no seu campo, estão marcados e votados para a destruição. E ele faz um adendo aí, ele fala assim, ó, e se isso, né, e se dizem que isso não é sinal de reprovação, nada mais pode ser provado a eles, por mais claro que possa parecer. Então esse texto de Mateus, ele vai falar que toda árvore que meu pai não plantou, de fato será arrancada. Então ele escolheu alguns. É o texto de Romanos 9 que a gente leu aqui agora, tá? Quais são as naturezas dos decretos de Deus? É outra parte aqui que ele vai falar para nós. A natureza do decreto, ela não apenas é um decreto que envolve tudo, embora ao desenrolar dos acontecimentos haja sequências constantes. Mesmo que Deus decretou antes da fundação do mundo, essas coisas elas vão acontecendo constantemente, gradativamente. E a Bíblia vai falar que tem decretos permissivos e diretivos. Tem coisas que Deus manda fazer e vai fazer, se querendo ou não. E tem coisas que Ele permite a gente fazer. Porque senão a gente ia ter a ideia do pecado, né? Que Deus decretou pecado e quer que você peca. Como uma opção nossa. Mas tem decretos que são diretivos. Né? E um comentarista ele vai falar uma coisa muito interessante, talvez vai clarear um pouco mais a nossa mente. Ele vai falar assim, ó, o decreto diretivo é a vontade ativa e soberana de Deus, através da qual Ele determina e executa todos os eventos. É o plano de Deus para a salvação, para a criação e para a providência. Não é um plano fatalista, mas o propósito de um ser pessoal santo e justo que determina o curso dos eventos para a sua própria glória. Qual que é um exemplo desse decreto diretivo de Deus na Bíblia, que você consegue enxergar? Quem consegue ver algo que Deus falou, vai ser assim, agora é assim e pronto? Jonas, foi um decreto diretivo de Deus. Jonas tentou fugir. O que Deus tinha falado para Jonas? Cara, para ele fazer o quê? Pregar em Nínive. Ele queria ir? Ele estava fugindo? O que aconteceu? Conseguiu fugir do que Deus tinha estabelecido para ele? Não.
Deus decretou, meu filho, se ele... Hã? Tentou, né? Ele entrou lá no barco, começou a tempestade, o povo viu que o problema era com ele, jogou, veio a baleia, você vai, meu filho. Deus quer, ele vai fazer, você querendo ou não querer. E tem os decretos permissivos, é a permissão de Deus para que certas ações ocorram sem que ele cause diretamente. É frequentemente usado para descrever o decreto de Deus com referência ao pecado. Deus permite que as ações pecaminosas ocorram, mas ele não é o autor delas. Outro exemplo, um exemplo que a gente vê desse decreto permissivo, está lá em Gênesis 50, de 16 a 20, com José. Você acha que Deus queria que José passasse o que ele passou? Deus já tinha um plano para José. José ia governar, não é? Ele ia governar. Mas acho que Deus queria que fosse daquela forma. Dos irmãos mentindo, vendendo ele. E a gente enxerga isso lá, no verso 20. Gênesis 50, verso 20. Fala assim, ó, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, agora que conserve muita gente em vida. O plano de Deus era esse, de conservação. Só que eles tentaram fazer o mal para José. A ideia deles não era matar diretamente José, mas eles abandonaram José, era a forma deles matarem José. Eles não queriam sujar a mão deles. Acho que Deus queria isso? Não. Mas ele transforma o mal que é feito em bem, pela sua vontade, esse diretivo, né? Permissivo que ele deixa, decreto permissivo. Então, resumindo, a vontade permissiva, o homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa, ela sempre vai vir da boca do Senhor. Muitas vezes o homem decide trilhar caminhos sem antes consultar a Deus. Caminhos que aos seus olhos parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. E como consequência, vai vir frutos amargos, com prejuízos financeiros, problemas de relacionamento familiar, conjugal, emocional, etc. Tudo que a gente faz que é fora da vontade de Deus, Deus permite que você faça. Mas também você vai colher as consequências daquilo que você fez fora das vontades e dos planos de Deus. E a vontade diretiva, que todos os mandamentos do Senhor são sempre acompanhados de promessas. Quando o homem reconhece a soberania e o senhorio de Deus, aceitando o seu sacrifício vicário, declarando publicamente que Jesus como Senhor da sua vida, ele torna participante dessas promessas. Até aqui tudo bem, gente?